A todos a paz do Senhor, o canal Som do Clarim traz a lição de número 8 para o dia 19 de novembro de 2023, classes de jovens. Nossa EBD é uma bênção. Te convidamos a participar de todas as aulas, todos os domingos em nossas igrejas, ou aí na sua cidade, na sua igreja, participe presencialmente da sua EBD. O título dessa semana é Fé para crer que Deus não criou o mal. Texto principal, Salmos 100, verso 5. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. O resumo da lição diz que o pecado da desobediência de Adão e Eva trouxe toda sorte de males para a humanidade e a criação. Se você é novo por aqui, então este é o canal Som do Clarim e nós estamos todas as semanas com vídeos novos, com pré-aulas da Escola Bíblica Dominical para as classes de jovens e adultos. Essa semana nós temos a lição de número 8, classes de jovens. O texto bíblico para esta semana está no Salmo 34, versos de 12 a 22. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Meus queridos jovens, você de qualquer região do Brasil deve participar da sua EBD, das classes de Escola Bíblica Dominical de suas igrejas, para que você tenha pleno conhecimento da Palavra de Deus e perfeito crescimento bíblico. Também na vida espiritual você vai alcançar maior maturidade. Para alguns filósofos e teólogos e também para alguns religiosos, a questão do mal é motivo de muita discussão. Como o mal surgiu? Deus criou o mal? Para muitos, um dos grandes problemas relacionados à fé cristã está em conciliar a presença do mal e do sofrimento com a bondade e a perfeição de Deus. Por que que o justo sofre? Por que que o santo, o justo, passa pelo mal? Meus amados, Deus não criou o mal. O mal surgiu devido à desobediência e o surgimento do pecado. A desobediência trouxe à tona o pecado, e o pecado trouxe o mal sobre os transgressores. Então essas pessoas acreditam que não existe uma definição precisa do que seja o mal, assim como não há uma definição para o que é bem. O mal e o bem dependem dos valores e crenças de cada pessoa. Cada cabeça é um mundo, como alguém diz, mas será essa afirmativa verdadeira? O mal e o bem dependem dos valores e crenças de cada pessoa? É o que veremos nesta lição e o que nós estudaremos neste domingo. Este domingo, esse dia que nós estudaremos a nossa lição, é o dia, vamos ver aqui na lição, isso, está aqui, 19 de novembro de 2023, é o quarto trimestre. Então vamos ver aqui a questão que fala a respeito do mal moral e físico. De acordo com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nós sabemos que Deus é bom
e nele não há mal nenhum. Deus é justo, santo e bom, e ele é sempre perfeito. O mal, tanto o físico quanto o moral, teve seu início na queda narrada no terceiro capítulo do livro de Gênesis. Todo o mal que vemos hoje é uma consequência do pecado de Adão e Eva, segundo Gênesis 3, 16 a 19. O certo é que o pecado surgiu com aquele anjo que pecou, dando início ao pecado, e consequentemente também o homem depois veio a pecar contra Deus no jardim do Éden. Observamos aqui, ao desobedecer deliberadamente a Deus, o ser humano ficou preso ao pecado e às suas nocivas consequências. A Bíblia diz que o mal alcançará o pecador, o desobediente arcará com a consequência. Diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Todo o pecado é contra Deus e sua vontade. Portanto, jamais o pecado pode vir de Deus. O mal jamais pode vir de Deus, porque todo o pecado é contra Deus. Deus é amor, Deus é santo, justo e bom. Deus é puro na sua essência. Deus é santo, santo, santo. A decisão de Adão e Eva envolvia uma escolha pessoal acerca do mal e do bem. E eles preferiram o mal. O casal era livre para tomar suas decisões. Entretanto, o bondoso Deus já havia alertado para o perigo da desobediência ao afirmar em Gênesis 2:17 para aquele casal: da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Mas o que foi que Adão fez? O que foi que Eva fez? Desobedeceram a Deus porque deram ouvidos à voz da serpente, o diabo. Agora vamos ver, de acordo com a filosofia, antes de falar a respeito do mal, observe que o filósofo Aristóteles entendia como bem aquilo que todos os seres aspiram. O bem é desejável quando ele interessa a um indivíduo isolado, segundo a filosofia, mas seu caráter é mais belo e mais divino quando se aplica a um povo e a estados inteiros. Para alguns estudiosos e filósofos escolásticos, que é um método ocidental de pensamento crítico com origem nas escolas monásticas cristãs, que concilia a fé cristã com um sistema de pensamento racional, especialmente o da filosofia grega. Então, para estes, o bem designa o ser que possui a perfeição absoluta, Deus. Enquanto no conceito da ética, o bem designa aquilo que é conforme às normas da moral, o mal, por sua vez, vai designar um sentido geral, tudo que venha a ser negativo, nocivo ou prejudicial a outra pessoa. Então, o mal é uma consequência do próprio pecado. De acordo com a ética secular e cristã, nós podemos também observar aqui algumas coisas. A ética secular está fundamentada em valores materialistas e relativistas. Nós vimos isso e já vamos observar na lição 8. Onde o bem e o mal dependem do ponto de vista de cada pessoa. Isso é relativizar as coisas. Não é? Isso é relativo. Alguém diz é relativo. É o relativismo. Já a ética cristã tem como fundamento as escrituras sagradas e seu objetivo é aperfeiçoar a nossa vida de comunhão com Deus e o nosso testemunho cristão perante a sociedade na qual estamos inseridos. Então nós temos a responsabilidade moral de dar bom testemunho como homens e mulheres de Deus que observam os ditames da palavra de Deus, observamos o que Deus diz e temos a certeza de que estamos fazendo a coisa correta, que é obedecer a Deus e ser realmente, cada dia por Ele, orientados. Então essa é a nossa crença. Nós obedecemos a Deus e a palavra de Deus é a nossa regra de fé e de prática.
A ética cristã trata das três esferas principais do homem. Quais são essas três esferas? Meu jovem, preste atenção. Se você observar isso, você será bem-aventurado, você será abençoado na terra que o Senhor te deu. Observe, a ética cristã trata dessas esferas principais: a moral, a esfera social e a esfera espiritual. Para o povo de Deus no passado, os israelitas, eles caíram no deserto por não observarem a lei moral que havia sido outorgada pelo Senhor. Eles caíram nesse ponto, na lei moral. Não podemos deixar de lado estes fatos, pois nos revelam o perigo de não vivermos o ideal ético no reino de Deus, instituído pelo Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 10:5 nos dá esse alerta. A corrupção moral tem causado terríveis consequências para toda a sociedade. Por quê? Porque o homem pecou contra Deus e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O sistema, ele é um sistema maléfico, jaz no maligno. O homem precisa arrepender-se, voltar-se para Deus e ser restaurado. É preciso dizer não ao hedonismo, ao relativismo ético e a tudo que nos leva a pecar e assim nos afastar de Deus. Somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós não podemos negociar esses valores espirituais. Nós somos o sal da terra e luz do mundo. Vamos ver a questão aqui sobre o mal. Deus e o mal. Deus é mau? Jamais. Não. Deus é bom. Deus é santo, justo e tem todo o poder. Isaías 45:7. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Muitos têm se utilizado erroneamente desse texto do profeta Isaías para afirmar que o bem e o mal procedem de Deus. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Deus permite situação adversa. Deus permite muitas vezes que o mal aconteça para que ele possa restaurar o próprio ser humano. A provação, às vezes uma situação adversa, Deus permite para que, através dessa situação, Deus restaure a minha vida e a sua vida. Ele é soberano. Ele é o dono da sua obra e nós somos obra de Deus. Sabemos que o caráter de Deus é benigno, como está no Salmo 25, verso 8. Eu vou ler Salmo 25, verso 8. Bom e reto é o Senhor. Bom e reto. Pronto. Sabe o que é bondade? Sabe o que é retidão? Deus é na essência. Então, bom e reto é o Senhor, pelo que aponta o caminho aos pecadores. O Senhor é bom e a sua bondade estende-se de geração em geração, diz a palavra de Deus. É a lei da causa e efeito. O Senhor é bom e sabemos que existe a lei da semeadura e da colheita, ou seja, este princípio afirma que a humanidade colhe o que planta. Quem planta, colhe. Se nós semeamos a semente, por certo, colheremos os frutos. Então, se você planta a paz, o amor, a alegria, você vai colher os frutos disso aí que você está plantando. Então, tenha fé, obedeça a Deus, seja temente ao Senhor, os frutos virão com certeza. Deus não criou o mal moral. Deus não criou o mal no sentido moral. As Escrituras Sagradas, a Bíblia, afirma que porque tu não és Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Salmos 5, versos 4 e 5. As Escrituras afirmam que Deus, ele não tem prazer na iniquidade, não quer que o homem ímpio se perca no seu mal. Deus não tem ninguém, Deus não tenta ninguém, pois segundo o profeta Isaías, ele é santo, santo, santo. Isaías 6:3. Então a palavra de Deus, em Isaías 45:7, onde está escrito ali mal, se origina de uma palavra que pode ter vários sentidos.
Nesse contexto e em outros contextos que não estão aqui, onde Deus faz ou traz o mal, a palavra significa calamidade, situação vexatória, situação calamitosa. Deus permite. Ou então, em alguns contextos, significa punição. Este mal é uma punição muitas vezes, sendo o oposto de paz. Deus usaria Ciro para abater as nações. Isaías 45, 1. Já no versículo 8, Deus promete salvação, paz e justiça, punição ou mal. Vários textos da palavra de Deus usam a mesma linguagem. Os males que Deus ameaçou trazer sobre Judá em 2 Reis 22:16 foram punições pelo pecado, porque Deus, ele é vingador do mal, ou seja, Deus pune o pecado. Nossos pecados foram castigados em Jesus. Por isso, todo cristão ele deve se firmar no Senhor, porque nossos pecados foram lançados nas profundezas do mar do esquecimento por Cristo Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus veio nos livrar deste mal, deste pecado horrendo. O cristão e o sofrimento. Como conciliar, como entender o problema do sofrimento? Por que o justo sofre? Vivemos em uma sociedade hedonista onde as pessoas afirmam não ser plausível pensar que um Deus que é amoroso e bondoso permita o sofrimento. Mas se nós conhecemos verdadeiramente ao nosso Deus, sabemos que Deus ele trata-nos de diversas formas com o intuito de nos ganhar, de nos salvar, de nos livrar da perdição eterna. E muitas vezes a provação é permitida em nossas vidas. E essa provação às vezes é chamada de mal ou de sofrimento. A Bíblia não descarta o sofrimento, pois segundo o profeta Isaías, o Messias seria o homem de dores. Isaías capítulo 53. Jesus, quando veio ao mundo, ele disse: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Então ninguém está enganado, ninguém está realmente livre das situações vexatórias. A vida ela proporciona altos, mas também baixos. A vida tem sombra e água fresca, mas às vezes deserto e sol causticante. Às vezes estamos em cima, mas muitas vezes poderemos estar embaixo, não é? Agora, nessa gangorra de sobe e desce das consequências da vida, o cristão não deve pular do barco, porque no barco nós estamos em alto mar, às vezes a onda nos leva bem acima, mas depois quando aquela agitação passa, nosso barquinho para embaixo, mas está ali flutuando nas águas do mar. É uma figura que estamos usando para falar sobre a vida, sobre as consequências da vida aqui neste mundo. Nós estamos numa batalha campal no mundo físico, não estamos no céu. Nós estamos marchando para o céu. Mas enquanto não chegamos lá, sim, pode haver sofrimento, pode haver provação, pode haver escassez, mas de uma coisa nós temos certeza: o nosso Deus está conosco até a consumação dos séculos. Ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O sofrimento muitas vezes é usado para que nós possamos nos aperfeiçoar. Lutero, em seu debate no qual retomou os ensinamentos do apóstolo Paulo sobre a mensagem da cruz, afirmou que Deus somente pode ser encontrado no sofrimento e na cruz. Muitas vezes, na bonança, na festa, na alegria extravagante, sem pensar na vida, as pessoas não cogitam a Deus, não pensam em Deus. Claro que quem tem Jesus pode fazer festa, pode se regozijar, pode cada dia estar alegre, mas sabe também que vem dias difíceis. No livro de Eclesiastes diz que nós devemos aproveitar e gozar do que nós temos de bom, porque também dias de trevas podem vir.
Assim, a cruz e o sofrimento significam, em primeiro lugar, o que Cristo fez por nós, mas também o sofrimento do cristão. Para o cristão, Deus entende e conhece a nossa dor. Ele não se ausenta de nós em meio às aflições. Deus está conosco no deserto, mas está conosco também na mesa posta, está conosco na bonança, na aflição, na saúde e na doença. O Senhor está conosco em todos os momentos. Ele é soberano, Ele é maior do que todas as coisas. Ele é o general, Ele é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Ele é o nosso Deus. Ele está conosco e a vitória é nossa pelo sangue do seu Filho Jesus Cristo. Então, o problema do mal realmente se originou devido ao pecado. Deus não criou nem originou mal nenhum. O pecado é que trouxe o mal sobre a terra e sobre o mundo. Mas Deus, ele vem restaurar este homem. Deus veio buscar, através de Cristo Jesus, tudo aquilo que se havia perdido. Você não tem ainda esta salvação, esta certeza da libertação? Creia em Cristo Jesus, receba-o como Senhor e Salvador e desfrute da certeza da vida eterna. Jovem, domingo é dia de Escola Bíblica Dominical, todos na EBD. Oremos, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos pelo privilégio de estar na tua presença. Louvamos o teu nome e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pelas bênçãos, pela proteção divina, por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Assim disse o salmista. Mas que nós possamos tributar ao nosso Deus, aleluia, e adorá-lo na beleza da sua santidade. Senhor, em nome de Jesus, o teu Filho, nós te pedimos as bênçãos e te agradecemos desde agora e para sempre. Amém. A todos, nosso muito obrigado. Até uma próxima pré-aula.